Saudações a todos amados em Cristo. A saudação vai também para aqueles que resistem à verdade. Vamos biblicamente desconstruir os esforços inúteis que visam anular a abolição da lei que está explícita nas Escrituras. Os argumentos do querido professor Leandro Quadros se contradizem ao tentar defender a manutenção da ordenança do sábado. O texto diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. O professor começa assim. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você e eu não podemos criar toda uma teologia contra um mandamento de Deus ainda, com base num verso. Nós temos que fazer uma pergunta. Paulo, ao escrever esse texto, em que contexto ele mencionou o sábado? Outra pergunta. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele guardava o sábado ou o domingo? É importante fazermos essas perguntas e buscarmos as respostas no texto bíblico. Vamos começar pela segunda pergunta. Quando Paulo escreveu Colossenses, ele era um observador do sábado ou um observador do domingo? Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, que menciona eventos que ocorreram décadas depois da cruz, você percebe claramente que o apóstolo Paulo não tinha por costume observar o domingo. Por exemplo, em Atos 16, verso 13, estando num território sem sinagoga, tá ok? O texto diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Veja, Paulo em Atos 17:2 diz o texto que ele tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Mas em Atos 16:13 percebemos que ele não estava aqui observando o sábado simplesmente para agradar judeus. Era hábito do apóstolo Paulo, tanto que num território pagão ele observou o sábado. Então você imagine, o apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses, ele era observador do sábado. Mas aí ele diz para os irmãos da igreja de Colossos o seguinte: veja bem, ó, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam. Isso não tem nada a ver. Meu amigo, isso é irracional, isso é ilógico. Então que Paulo era um observador do sábado, não há como ter dúvidas disso. Agora, em que contexto ele escreveu a respeito do sábado? Veja, existem algumas interpretações para Colossenses 2,16. Eu, particularmente, prefiro a interpretação que apresenta Colossenses 2,16 com o paralelo de Oséias 2,11. Ou seja, a sequência dia de festa, lua nova ou sábados, mesmo que sábados possa se referir às festividades cerimoniais israelitas que eram também chamadas de sábados, eu não descarto totalmente essa interpretação. Eu ainda prefiro a interpretação de que a sequência aqui, dias de festa, é uma sequência anual, lua nova mensal e sábados semanal. Você pode estar dizendo, então o Leandro está sendo a favor da abolição do sábado. Não, não estou dizendo isso. Vamos avaliar o contexto para vermos em que circunstâncias Paulo condenou a observância das festividades e também do sábado semanal. Vamos continuar a leitura. Olha o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja, a primeira heresia que estava relacionada
a estas festividades culto aos anjos. Os colossenses estavam aceitando vãs filosofias que os levava a cultuar anjos. Mas tinha algo mais nessa heresia da igreja de Colossos. Olha, por exemplo, o verso 20 em diante. Ó. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Mesmo que não tenhamos todas as informações contextuais históricas da heresia presente na igreja de Colossos, duas podemos identificar claramente. Primeiro, culto aos anjos e rigor ascético. Privar o corpo do prazer físico, seja por meio da alimentação ou da relação sexual. Então é nesse contexto herético que Paulo está condenando a forma como as festividades e o sábado eram celebrados. Não sabemos o que eles faziam, porque Paulo não nos dá essa informação. Agora, sendo que ele menciona no verso 17 que tudo isso é sombra, porém o corpo é Cristo, eles estavam observando as festividades e inclusive o sábado num contexto sincretista pagão que estava ofuscando a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo não está sendo contra o quarto mandamento, mas contra uma observância que se encontra num contexto ascético, pagão, idólatra. O apóstolo Paulo escreveu para os cristãos da cidade de Colosso, região da Frígia, na Turquia. O contexto é: sob pressões culturais que estão a tentar os colossos a se afastar de Jesus, eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico junto com uma pressão para obedecerem às leis de Torá. Então, todos esses novos cristãos cresceram adorando vários deuses gregos e romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos adicionaram simplesmente Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que estes não-judeus, ou seja, gentios, demonstrassem seu compromisso com o Messias, adicionando as leis da Torá, restrições do comer, da observação dos dias sagrados e a circuncisão, algo igual ou parecido ao que estava a ocorrer aos Gálatas. Para Paulo, ceder a tais pressões demonstra uma falha no entendimento que era Jesus realmente e o que fez por eles. Os colossos viviam com medo de poderes espirituais, mas Jesus triunfou sobre a morte e libertou os colossos de qualquer obrigação ou ordenanças. O professor, ao notar que a passagem bíblica está clara como o sol, conforme ele tem dito, como o sol ao meio-dia, e não há espaço para argumentos, então muda de estratégia. Vai introduzir um elemento novo e estranho ao contexto que é o domingo, ou seja, a guarda do domingo, por parte de alguns cristãos, que não está na passagem ou no texto que nós acabamos de ler, que não está na passagem do texto em abordagem, para se ver a possibilidade de equilibrar
o debate que não está muito bem ao seu favor, mas já de uma forma desonesta. E para além disto, sai da abordagem da lógica teológica e se refugia para a abordagem lógica histórica, ao dizer que o apóstolo Paulo tinha o hábito de frequentar sinagogas ou o templo aos sábados, e assim forçar um outro sentido ao escrito que está claramente a retirar a ordenança ou a obrigação sobre a observação dos sábados. Mas, contudo, se o apóstolo Paulo tinha hábito judeu de frequentar sábado a sinagoga, as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo declaram que o sábado deixou de ser uma obrigação ou uma ordenança. A anulação da ordenança sobre o sábado não se deve ao facto de os colossos praticarem o culto aos anjos. Não. O problema é que a morte e ressurreição de Cristo riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, verso 14. Esta é a verdade clara nas Escrituras e no presente contexto que nós estamos a debater. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Qual é a lei? Cerimonial? Qual é a lei? Civil? Qual é a lei? Moral? A pergunta de sempre é: fim de qual é a lei? A Bíblia nunca fez divisão da lei. Hebreus 7, de 11 a 12, diz assim a Bíblia: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Fim de citação. A pergunta de sempre é: mudança da lei. Mudança de qual lei? Mudança de qual lei? Cerimonial? Civil ou moral? A Bíblia fala da lei como toda ela. Alguém um dia me disse: então só se mudou a lei de sacerdócio. Eu perguntei: de que sacerdócio? Não é sacerdócio levítico sob o qual o povo recebeu a lei? É sobre o sacerdócio levítico através do qual o povo recebeu a lei. Logo, a Bíblia fala única e simplesmente em lei, que inclui seus estatutos e juízos. Que Deus nos abençoe. Tchau.